Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos fontes aqui que trazem olhares diferentes sobre as tensões geopolíticas recentes, sabe? Sim. Desde ataques de drones na Rússia, passando pela política externa americana, Ucrânia, Irã, e também a situação bem complicada em Gaza. A ideia é explorar um pouco as narrativas, as alegações que essas fontes trazem. Exato. E as fontes levantam pontos importantes, né? Tipo, quais as motivações por trás de certas ações militares? Como funciona aquele jogo de poder interno nos Estados Unidos para decidir coisas lá fora? Sim, e as justificativas que dão, né, porque acontece em áreas de conflito. Pois é. Vamos tentar investigar como esses pontos se conectam, pelo menos segundo o material que a gente tem aqui. Ótimo! Começando então pela Ucrânia, uma das fontes que a gente viu sugere que aqueles ataques recentes de drones lá na Rússia, bom, o objetivo seria meio que mandar um recado para os aliados ocidentais, né? Principalmente os Estados Unidos. Aham. Tipo, olha, a gente continua na luta para tentar garantir mais apoio militar, aquele apoio bilionário. Como que a fonte desenvolve isso? Então, a análise que a fonte traz descreve isso como parte de uma possível guerra por procuração. Certo. Sabe, aquele tipo de conflito onde as potências apoiam lados opostos, mas sem se enfrentar diretamente. Certo. E o objetivo, segundo essa leitura, seria enfraquecer a Rússia. A fonte até especula, sabe, sobre se SCCU e Reino Unido sabiam antes, por causa da integração deles, né, com as operações da Ucrânia, mas, assim, admitem que é especulação, claro. Entendi. E o interessante é o contraste que a fonte faz entre a abordagem que atribuem ao Biden, que, segundo um relato do Lula que a fonte cita, parece querer destruir a Rússia, né? Uhum. E a do Trump, que eles veem como menos preso a essa linha ideológica. Chegam a especular que talvez essa operação tenha sido até escondida da administração Trump. E essa diferença, ou suposta diferença entre os líderes, já puxa outra questão que aparece nas fontes. Quem é que manda mesmo na política externa dos Estados Unidos? Exato. Um dos textos cita o Alistair Crook, que sugere que não é um controle total do Trump, por exemplo, mas uma divisão de poder, que inclui o tal Deep State, a burocracia, as agências, o Congresso e também um lobby de Israel. Essa perspectiva aponta justamente para isso, para a influência de estruturas que já estão lá há muito tempo, né? A burocracia e grupos de pressão fortes. Como o lobby de Israel, que você mencionou. Sim, que a fonte cita como bem influente, só que a mesma análise diz que o Trump já mostrou que pode ir contra essa estrutura, como naquelas possíveis negociações com o Irã ou naquele suposto conflito com o Lindsey Graham sobre mais sanções para a Rússia. Ah, sim. Fica a dúvida, segundo a fonte, se o Trump vai conseguir impor a autoridade dele contra a pressão do Senado. Principalmente com essa ideia do Graham de sanções secundárias. Que afetariam outros países, né? Exato. Países que negociassem com a Rússia. Isso poderia atrapalhar qualquer esforço de diplomacia, né? Com certeza. E essa tensão toda sobre quem controla a política externa parece se refletir direto nas visões sobre a guerra na Ucrânia, né? Sim, totalmente. As fontes citam o Graham e o Richard Blumenthal, descrevendo o apoio a Kiev como um jeito eficiente de sangrar a Rússia. E o pior, sem baixas americanas. É pesado. Usando aquela expressão melhor dinheiro que já gastamos. E falando dos ucranianos como bucha de canhão. Pelo menos é o que as fontes trazem. É uma linguagem bem direta. Bem direta, né? E isso contrasta muito com aquela analogia que atribuem ao Trump de crianças brigando, que a fonte interpreta como, talvez, uma vontade de deixar o conflito meio que se queimar sozinho antes de intervir de forma mais forte. Deixar desgastar. Isso. Talvez por não querer gastar o capital político dele para tentar um fim mais decisivo para a guerra. E tem mais. A fonte contesta aquela visão da Condoleezza Rice, sabe? De que se tivessem mandado mais armas lá no comecinho, a Ucrânia teria vencido. Ah, lembro disso. E qual o argumento da fonte? O argumento é que isso talvez tivesse impedido as negociações de paz de Istambul, que rolaram bem no início, e poderia ter escalado tudo de um jeito diferente. Porque o objetivo inicial da Rússia nessa leitura seria forçar uma diplomacia que não estava acontecendo, entende? Entendi.
faz sentido essa linha de raciocínio. Bom, e essa questão toda de justificativas, consequências, leva a gente para Gaza também. Sim. Uma das fontes discute o bloqueio de Israel a um navio de ajuda humanitária. A fonte rejeita os argumentos de segurança, diz que é pretexto, e afirma que, pelo direito internacional, Israel nem teria autoridade sobre o território ocupado para impedir essa ajuda. Pois é. E a fonte vai além. Traz uma alegação bem mais grave, baseada em supostas falas de oficiais israelenses. Que seria? A de que Israel estaria armando gangues criminosas lá em Gaza. Algumas com laços reportados com o ISIS, inclusive. Nossa. E com qual objetivo? Seria um objetivo duplo, segundo a fonte. Primeiro, minar o controle do Hamas e, ao mesmo tempo, controlar a distribuição da ajuda humanitária. Como? Pelo caos que essas gangues criariam, saqueando os comboios também. Que coisa terrível. E a fonte sugere que essa instabilidade toda poderia ser usada por Israel para justificar as ações e, quem sabe, facilitar objetivos de longo prazo, como até limpeza étnica. Eles traçam um paralelo com o apoio que Israel teria dado a grupos parecidos na Síria no passado. As implicações disso, se for verdade, são enormes. Com certeza. Então, juntando todas essas peças que as fontes trouxeram, o que emerge é um quadro bem complexo, né, de conflitos que se conectam, onde as brigas de poder lá dentro dos Estados Unidos parecem ter eco nas justificativas nas estratégias usadas, tanto na Ucrânia quanto em Gaza. Precisamente. Parece ter um fio condutor aí que é essa tensão, né? Entre o que se fala oficialmente, os objetivos estratégicos que eles alegam ter, e o impacto humano real disso tudo no final das contas. Sim. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho, baseada nesse material todo que a gente viu, no meio de narrativas tão conflitantes e interesses geopolíticos tão complicados. Como é que nós, como observadores, podemos tentar entender as motivações reais por trás do que os estados e seus representantes fazem? Fica aí a questão.